Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na Analise e na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre análise conjunta de experimentos. Esse é um tipo de experimento que nós utilizamos quando nós temos o mesmo experimento em vários locais ou ao longo do tempo. Hoje nós vamos começar a ver a parte teórica desse tipo de análise. Então, bora para a aula! Hoje nós vamos dar início a uma série de aulas sobre um assunto que foi muito requisitado, que é a análise conjunta de experimentos. Antes de mais nada, eu quero explicar para você o que é uma análise conjunta, para você verificar se na área que você atua isso é comum ou não, porque não é todas as áreas que utilizam a análise conjunta. A análise conjunta ela é utilizada quando você tem experimentos montados em diferentes locais. Então vamos supor, estou aqui em Minas, eu tenho um experimento aqui em Ipatinga, eu tenho um experimento em Belo Horizonte e tenho um experimento em Uberlândia. E no final, eu quero concluir sobre todos esses experimentos, mas eles juntos. E aí é onde a gente chama de análise conjunta. Tenho vários experimentos, mas quero uma única conclusão. Além do espaço, que seria o local, também pode ser no tempo, né? Eu posso ter um ensaio agora em janeiro, posso ter um outro ensaio em julho, posso ter um outro ensaio em novembro. Eu quero pegar esses três experimentos, foram feitos na mesma área, mas analisar eles em conjunto. Também numa análise conjunta, só que agora no tempo. Só que eu não posso simplesmente pegar esses dados e analisar. Existem pontos estatísticos que eu tenho que olhar antes de analisar esses dados. Porque, como eu já disse, a conclusão ela vai valer para tudo. E nem sempre isso é possível. Ok? Então vamos ficar muito de olho. Eu vou falar muita coisa aqui, muitos pontos que vocês têm que considerar para trabalhar com análise conjunta. Então vamos lá. Bom, em muitos ramos, da experimentação, principalmente quem trabalha em experimentos de campo, tem uma influência decisiva o local ou a ocasião onde, quando, no caso, a parte de tempo que esse experimento foi montado, sobre os efeitos do tratamento. Então, um efeito gigante. Por que eu falo mais experimento de campo? Porque experimento de caso de vegetação é tudo controlado. Experimento de laboratório é tudo controlado. Então, eu fazer num laboratório em Viçosa e num laboratório em Lavras e um laboratório na USP, teoricamente não vai ter diferença entre esses experimentos, O resultado vai ser muito semelhante. Agora, quando eu pego um experimento de campo e coloco um experimento no Rio Grande do Sul, um na Bahia e um em Minas ou São Paulo, a tendência é que nós tenhamos grandes diferenças, entre esses resultados e dessa forma, faz muito sentido essa análise em conjunto, Então vamos lá. Então, nos experimentos com plantas, por exemplo, em que o solo e as condições climáticas têm influência muito grande. Então, como eu já disse, experimentos de campo aí, principalmente com plantas, a influência é gigantesca de um local para outro. E por isso, a gente trabalha com análise conjunta. Mas, por exemplo, experimentos com animais, apesar de ser a campo, muitas das vezes, a influência do local e do clima é muito menor. É claro que se eu colocar o Nelore, por exemplo, lá no sul, em Bagé, a temperatura super baixa, aí tudo bem, provavelmente vai ter uma influência. Ou pegar um boi holandês também e colocar numa região muito quente, vai ter influência. Mas no geral a influência é muito pequena. Até porque hoje os experimentos com animais, não todos, mas uma grande parte, são rações controladas, fica em abrigos, Mesmo os bovinos hoje já têm ficado em abrigos.
Então, acaba que não tem uma influência tão grande e às vezes a gente consegue, né, fazer essa análise conjunta bem tranquilo, os resultados vão ser praticamente os mesmos, né? Agora em plantas a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado porque a variação pode ser muito grande. As limitações, né, de espaço e tempo em um experimento pode, em alguns casos, ser parcialmente afastadas ou diminuídas, né, pela avaliação do experimentador. O que acontece então? Se o experimentador ele é muito bom, pessoa muito experiente, consegue montar experimentos que diminuam esse efeito, tanto de solo quanto de clima, né? Pode ser que ele diminua, né, parcialmente essa grande limitação que nós temos, que é ter que trabalhar mesmo com experimentos em vários locais. Mas é só parcial, gente. Não tem como, não tem milagre que se faça para que os resultados de um experimento seriam os mesmos no Rio Grande do Sul e na Bahia. É muito diferente. Então, dificilmente você vai poder analisar junto um experimento feito no Rio Grande do Sul e um experimento feito na Bahia. Dificilmente. Tá? E nós vamos ver, vocês vão entender por quê. Tá? Por enquanto está só fazendo aqui uma pincelada no assunto. Como eu disse, é um assunto grande, um assunto complexo. Mas nós vamos precisar de várias aulas para falar sobre isso. Tá? Mas eu quero que você vá entendendo esses pontos. A análise conjunta, eu tenho que ter uma certa uniformidade de experimentos. Então, para caso de vegetação é tranquilo, para laboratório é tranquilo, para experimentos de animais é tranquilo, na maioria dos casos, para plantas um pouco mais complexo. Bom, então, né, só uma experimentação apropriada poderá oferecer uma solução definitiva ao problema de generalização dos resultados de um experimento. Ou seja, você precisa de trabalhar muito bem essa parte da experimentação, número de repetições, para que a gente consiga analisar junto esses experimentos e tome uma única decisão. Mas como eu disse, tem alguns casos que não é possível, não pode realizar essa análise conjunta. Então, vamos lá, um exemplo. Se quisermos estudar a adubação de cafeeira no estado de São Paulo, com o objetivo de obter resultados gerais. Então, eu quero que, para São Paulo, dose de potássio para café é tanto. As coisas assim, né? Deveremos começar, né, localizando experimentos em toda a área da cafeicultura em São Paulo. Então isso é muito importante, gente. Tem pessoas que querem resultados gerais, mas querem fazer uma quantidade de experimentos pequena para aqueles resultados gerais. Nesse nosso exemplo, não adianta querer trabalhar, fazer algo para todo o estado e ter 2, 3 experimentos montados. Não vou ter resultado para todo o estado, eu vou estar errando. Por quê? Por exemplo, a área deve ser repartida segundo os tipos de solo, o método de cultivo, se é com ou sem irrigação, a topografia, entre outras coisas. A seguir, os experimentos são distribuídos, quando possível, ao acaso. Então, o que você tem que fazer? Uma lista de tudo que vai variar. Vai variar o método de cultivo que é utilizado. Um usa plantio direto, o outro não. Um usa clone, o outro não. Vai ter que listar isso tudo. Com ou sem irrigação? Né? Por exemplo. Daqui foi um exemplo que eu deixei, né? Na questão do método de cultivo. Tipos de solos. São Paulo tem vários solos. Então, cada solo vai atuar de uma forma diferente na planta. Topografia. Se é uma região plana ou uma região montanhosa. Uma vez listado isso tudo, você já vai ter uma ideia. Olha, eu preciso ter experimento numa área de latossolo com irrigação, topografia montanhosa. Eu preciso ter um experimento numa área de latossolo sem irrigação, uma topografia montanhosa. Tá vendo que são muitos fatores e a combinação desses fatores vai te gerar o número total de experimentos que você precisa. Agora a pessoa chega, monta 3 experimentos, não olha esses fatores, monta tudo com irrigação e quer generalizar para todo mundo. Mas você nem avaliou sem irrigação. Como é que você pode generalizar?
Quem te deu, né, esse poder todo de saber que a mesma coisa que funciona com irrigação vai funcionar sem? Nós não temos esse poder. Então tem que tomar muito cuidado com generalização. Trazer aqui um exemplo para vocês, né? Muitos de vocês sabem que eu trabalhei muito tempo aí na Monsanto e depois na Bayer, né? Quando a Monsanto foi comprada. E o forte, né, da empresa sempre foi milho e soja, né? Então, lançamento de híbridos de milho, lançamento de variedades de soja. E para vocês terem uma ideia, para milho, nós dividimos o Brasil em tropical e subtropical. E como eu já disse, tem pontos que não é possível. A variação ambiental é tão grande que você não tem como avaliar junto. Então, o Brasil tinha que dividir em tropical e subtropical. São Paulo e Mato Grosso do Sul ali para baixo, subtropical, para cima, tropical. Mas mesmo para baixo, vamos pegar a região subtropical. Pegava 5 estados, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Para esses 5 estados, nós tínhamos em torno de 70 experimentos. Todos escolhidos de forma estratégica, na medida do possível. Por que na medida do possível? Que é até o que eu coloco aqui na última frase. Porque nossos experimentos eram feitos em área de produtor. Então não é sempre, eu quero essa área. Não, eu tenho essa área para te emprestar. Você quer? Ah, beleza, quero. Então, na medida do possível, né? Também não tem como você obrigar o produtor, não, tem que realizar nessa área. Vai falar, então você procura outra. Porque eu não vou, essa área é muito boa e eu vou plantar nela para vender, né? É claro que também a produção ficava para o produtor, mas às vezes ele quer plantar um híbrido específico. Isso para você ter ideia. A soja divide-se em 5 regiões, né? Macro-regiões dentro do Brasil. Para cada macro-região, né, vamos supor, Mato Grosso né, o grande produtor de soja, e só ele era uma macro-região. Só em Mato Grosso eram plantados, na época, tá? Mais de 70 experimentos dentro do Mato Grosso. O total, a gente tinha 300 experimentos de soja, mas eles já estavam aumentando para 500 e queriam chegar em 1000. Então, gente, quando nós estamos falando de análise conjunta, para você trazer algo para uma região grande, nós estamos falando de muitos experimentos. Não vem querer me fazer uma análise conjunta para o estado de São Paulo com 3 experimentos. Tá de brincadeira, né? Não tem como, né? É um estado muito grande, né? Você falar em 3, 4 experimentos, talvez para o Espírito Santo, né? Que é o estado onde eu nasci, beleza, aí é uma área menor, né? Dá para fazer. Mas quando a gente fala de análise conjunta, nós estamos falando de realmente uma quantidade grande de experimentos, tá bom? Aqui eu vou falar alguns detalhes importantes, gente. Experimento que você vai analisar em conjunto, o delineamento deve ser simples, tá? Então você vai trabalhar em DIC, DBC ou no máximo DQL. Não vai usar fatorial, parcela subdividida, hierárquico, qualquer um desses. Por quê? Você já tem um fator, que é o local ou o tempo. Então, esse experimento, a análise conjunta, por si só, já é um experimento fatorial. Porque você já tem um fator, que é o local, né? Local ou tempo. E você tem o segundo fator, que vai ser os tratamentos, né? No mínimo. Aí, se você quer montar experimentos complexos, eu vou avaliar os tratamentos e vou avaliar nitrogênio. Não, aí você vai trazer uma complexidade muito grande, que você já vai ter 3 fatores. Dá para fazer? Na empresa a gente fazia? Fazia sim, né? Na verdade, tinha experimento que avaliava densidade, nitrogênio, híbrido de milho e, no caso, local, né? Que é a nossa análise conjunta. Então, nós tínhamos 4 efeitos. É muito difícil analisar, gente. E muito difícil tirar conclusões boas desse tipo de experimento. Por quê? É tanto efeito interagindo que no final você não chega a conclusão nenhuma. Tanto que para a população sempre foi muito difícil chegar num modelo de regressão que funcionasse para a população. Funcionava muito bem para nitrogênio, mas para a população não.
tá? Então isso é algo importante que vocês têm que ficar sempre de olho. Eu não recomendo, apesar de já ter trabalhado, não recomendo trabalhar com experimentos complexos que você vai trabalhar em análise conjunta. Trabalha com experimentos simples, só tratamento. Ah, não, mas eu quero avaliar nitrogênio. Então avalia só nitrogênio. Escolhe um híbrido específico e avalia nitrogênio. No máximo 2, então, mas 3 é demais. Porque você já vai ter o local como um quarto efeito. E aí fica muito complexo, tá? Numerosos. Isso aí eu já falei, né? Eu bati nessa tecla, já expliquei para vocês. Tem que ser muitos experimentos. Não vem com 2, 3 experimentos. É claro que na hora dos exemplos aqui nós vamos trazer apenas número pequeno, né? Questão de cálculo. Mas na vida real tem que ter uma quantidade grande, tá bom? E baratos. Por isso que tem que ser simples. Por quê? Porque agora você vai realizar um monte de experimento. Então não pode ser um experimento super caro, senão o custo-benefício não compensa. Entendeu? Então são 3 pontos que você precisa olhar: delineamentos simples, numerosos e baratos. Tá bom? Então, porque o que acontece? Se o que nos interessa são resultados gerais, Léo, eu quero achar o modelo ideal de aplicação de nitrogênio, né, de adubação para o café no estado de São Paulo. Então, se eu quero um resultado bem geral dessa forma, quanto mais locais e mais anos eu conseguir avaliar, porque o legal seria até fazer essa junção de ter local e ter ano, mais eu vou conseguir avançar no meu experimento e no meu objetivo final. Agora, se eu quero algo específico, não, Léo, eu quero saber a adubação para aquela região. Não, aí você faz experimento só naquela região. Mas se você quer algo mais geral, e normalmente, pessoal, uma empresa, ela trabalha mais no geral, porque não tem como ela ficar indo naqueles detalhezinhos. Ah, não, mas nessa cidade aqui, em Ribeirão Preto, a adubação é tal. E em Marília, a adubação é tal. Não tem como a empresa vir nesse detalhe. Seria ideal, né? A empresa, com certeza, ia ter ganhos até melhores. Mas se ela for tão no detalhe, ela não vai conseguir atender todo mundo na velocidade que ela precisa. Entendeu? Então você que está no mestrado, no doutorado aí, é bom você pensar nessa situação, porque lá fora é diferente. Lá fora o pessoal quer resultado para ontem. Não é esse negócio de ficar anos fazendo uma coisa. Não, tem que ser rápido, tem que dar resultado, tem que colocar o produto à venda, começar a vender para gerar caixa para a empresa. Ok? Bom, e aqui mais um detalhe que é importantíssimo. Para facilitar as análises e a combinação desses experimentos, os experimentos devem ter os mesmos tratamentos e os mesmos tipos de delineamento. Gente, não dá para fazer análise conjunta se você montou um experimento em DIC e outro em DBC. Ou um em DBC simples, né, e o outro em fatorial em DBC. Não tem como juntar, são coisas completamente diferentes. Aí eu juntar maçã e laranja numa mesma cesta e falar, olha, agora eu vou comparar aqui todo mundo como se todo mundo fosse maçã. Não faz sentido. Então, toma cuidado com isso, tá? Vai fazer análise conjunta? Opa, os tratamentos são os mesmos. Pode perder algum tratamento por causa, né, de perda de parcela? Pode, isso acontece, né? A gente sabe que não tem jeito. Mas eu não posso avaliar A, B e C no experimento, aí no outro eu avalio D, E e F. Isso não é análise conjunta, isso é outro experimento, que não tem nada a ver um com o outro. Tá bom? Bom, uma vez obtidos os dados, agrupamos esses experimentos seguindo critérios já estabelecidos na repartição da área. Ok? O que isso significa, Léo? Então vamos lá. Ó, vamos supor que eu vou avaliar experimento irrigado e não irrigado. Esses experimentos, gente, vão dar resultados completamente diferentes. Então, provavelmente, eu não consigo analisar eles juntos, na análise conjunta. Então, eu vou ter um grupo de experimento irrigado e um grupo de experimentos não irrigado. Léo, mas eu quero comparar irrigado com o não irrigado. Beleza, aí você pode fazer uma comparação. Mas para adubação, eu vou ter que ter vamos dizer, uma conclusão, uma recomendação para café irrigado e uma recomendação para café não irrigado. Porque são coisas muito discrepantes, né?
A gente sabe que com irrigação a gente pode chegar em 200 sacos de café por hectare. E sem irrigação, 40, 50 já é algo espetacular, assim, se o cara for muito bom, senão vai ser 10, 15. Então, são realidades muito diferentes. Irrigação, com certeza, a adubação para irrigação tem que ser mais alta. Para não irrigado, já vai ser mais baixa, porque já é um café pouco produtivo, né? Então, isso só para você ter ideia. Mas aí a coisa pode continuar. Por exemplo, eu posso ter solo. Então, eu vou ter irrigado para um latossolo roxo e irrigado para um argissolo, por exemplo. Não irrigado para um latossolo roxo, não irrigado para um argissolo. Pode ser, talvez o solo não tenha efeito e eu possa analisar todo mundo junto. Aí a gente vai aprender a fazer o teste aqui na frente, você vai fazendo o teste e vai retirando aquilo que não dá para analisar junto. O que não pode é negligenciar essas coisas e analisar todo mundo junto e no final tirar uma única conclusão. Não façam isso que vocês vão estar cometendo um grande erro. Mais uma vez, se você está numa empresa e comete esse tipo de erro, a grande probabilidade aí de rapidinho você ir embora, tá? Porque são erros que vai gerar muito desconforto na empresa. Talvez nem gere perdas de dinheiro, mas pensa o desconforto que uma empresa tem num produtor comprar um produto, fazer tudo o que você falou e no final não ter resultado. Alguém é culpado nessa área. E normalmente, né, é claro que não cai em cima só de uma pessoa, mas quem fez a experimentação, né, delineou, analisou, tem uma grande culpa aí nessa parte. Bom, e como que analisa, Léo? Como que eu faço então? Até agora você falou tal, eu quero entender. Bom, vamos lá. Quando eu quero realizar análise conjunta, primeiro eu tenho que realizar a análise individual do experimento. Tá, gente? Isso é o primeiro ponto. Então você vai fazer uma análise de variância para cada um dos seus experimentos. É o primeiro ponto a ser considerado. Porque a gente vai precisar da análise individual para verificar se a gente pode analisar junto ou não aqueles experimentos. Tá? Então a gente vai pegar o quadrado médio individual, tá, dessas análises. Isso vai ser importante para a gente. Tá bom? Então, para que, né, esses experimentos possam ser reunidos, né, ou seja, possam ser analisados juntos, é preciso, né, que os quadrados médios individuais, e aí a gente está falando especificamente do quadrado médio do resíduo, não tem uma diferença muito grande. Ok? Então, o quadrado médio do resíduo tem que ser homogêneo, relativamente homogêneo, né? Não vai ser igual, né? Isso não tem como, mas tem que ser parecido. Tá? Então, para avaliar essa homogeneidade, existe um teste, né, o mais tradicional de todos, que é o teste de Bartley. Tá? Porém, de acordo com Box 1953, né, esse teste para comparação de estimativa de variância é muito sensível. Ou seja, o teste de Bartley é muito sensível à falta de normalidade. E como são poucas variáveis que a gente trabalha que tem uma normalidade mesmo, esse teste acaba sendo muito sensível e então ele deve ser utilizado de uma forma mais restrita. E aí, para isso, né, para corrigir esse problema do teste de Bartley, Box, né, em 1953 também, ele demonstrou lá que se em todos os experimentos, e presta atenção, isso é importante, hein? Todos os experimentos, se os tratamentos têm o mesmo número de repetições e a relação entre as variâncias não for superior a 3, a análise de variância e qualquer outro teste que você for realizar, né, teste de comparação de média, regressão, poderão ser aplicados sem prejuízos sérios. Ok? Então isso é importante. E daqui a pouco a gente vai mostrar aqui a fórmula, vai ficar tranquilo aqui para vocês entenderem, tá? Então, é importante, né, aplicar aos quadrados médios residuais um teste que permita concluir se podemos aceitar que a relação entre a maior e a menor variância não seja superior a 3. Então, para isso, gente, foi feita uma combinação, né, entre o que Dagnall disse em 1955 com o teste do F máximo de Pearson e Bartley de 1956. Então a gente chegou nisso aqui. Ó.
A gente pode calcular aqui o F máximo sendo QM1 dividido por 3 vezes QM2. Léo, o que é QM1? É o maior quadrado médio do resíduo entre todos os experimentos. Então, você rodou a análise para todos os experimentos, análise individual, pegou o maior quadrado médio do resíduo e ele é o QM1. Léo, o que é o QM2? É o menor quadrado médio do resíduo. Então, você foi lá, rodou todas as análises individuais, pegou o menor valor e ele é o QM2. Então, se a gente tiver aqui um F menor ou igual a 1, será necessário consultar a tabela de Pearson e Hartley. Okay? Então, existe uma tabela específica que tem dupla entrada. Uma das entradas é o número de experimentos, né? O K número de experimentos, e o número de graus de liberdade de cada quadrado médio residual. Lembra que a gente tem um número de repetição igual, né? Então, esse valor aqui não vai variar. Né? Então, a tabela, se a gente olhar a tabela, ela vai nos indicar que mesmo com 30 graus de liberdade do resíduo e 12 experimentos, que é o valor máximo que tem nessa tabela, tá? 12, então ele não fez esse cálculo para mais, tá? Chegamos na seguinte fórmula, que QM1 dividido por QM2 tem que ser menor do que 7, tá? Então, dessa forma, a prova não será significativa ao nível de 5% de probabilidade e dessa forma nós podemos analisar os nossos experimentos como se fossem, né, similares e assim utilizar a análise conjunta. Então, mais uma vez, eu pego o maior quadrado médio do resíduo, divido pelo menor quadrado médio do resíduo. Se esse valor é menor que 7, tudo ok com a minha análise. Se não for, aí a gente já tem que ficar de olho. E aí nós temos também o teste bilateral, que é para fazer a mesma coisa, tá, gente? O teste bilateral ele faz o contrário. Ele pega 3 vezes o quadrado médio menor, né, dividido pelo quadrado médio maior, que é M1. Então, tendo em vista que com K experimentos temos, né, todas essas combinações, K vezes K menos 1 dividido por 2, né? Isso vai gerar um resultado semelhante. Então, que 3 vezes QM2 dividido por QM1, né? A gente vai chegar aqui num valor semelhante ao que nós conseguimos anteriormente em relação ao F. Então, dessa forma, gente, chegaram, né? Isso aqui foram fórmulas que foram construídas ao longo do tempo para fazer esse tipo de análise. E aí eles concluíram que, no caso de grupo de experimentos similares, em que todos os tratamentos tenham o mesmo número de repetições, quase sempre poderá fazer a análise conjunta sem problemas, se o quociente entre o maior quadrado médio do resíduo e o menor quadrado médio do resíduo for menor do que 7. Quando esse valor for maior do que 7, você vai ter que dividir em subgrupos baseado no quadrado médio do resíduo daqueles experimentos. Ou seja, você vai pegar aqueles que têm o quadrado médio maior, vai colocar num grupo, até dar aquela diferença de 7, e depois você pega os menores e coloca num outro grupo, ou até dividir em mais grupos. Às vezes só 2 não dá, não, vai ter que dividir em mais grupos. Tomar cuidado, pessoal, que às vezes você tem um quadrado médio do resíduo muito discrepante de um experimento específico. Esse experimento pode ser um outlier, e talvez valha a pena você jogar ele fora, retirar ele inteiro da análise e trabalhar só com os outros, tá? Então, isso são coisas também que você tem que olhar na hora de rodar essa análise. Então, depois a gente vai dar continuidade, né? Mas nessa aula nós vamos parar por aqui, que na próxima aula eu vou mostrar alguns exemplos para vocês sobre a utilização dessa análise, para depois a gente ir para o R, né? Para fazer realmente dentro do R esse tipo de análise. Okay? Então, o que você tem que olhar na análise conjunta? Primeiro, tratamentos iguais. Não é semelhante, tratamentos iguais em todos os experimentos. Número de repetição igual em todos os experimentos. Feito isso, vai fazer as análises individuais, vai calcular o quadrado médio do resíduo para todo mundo, né? Léo, eu não sei como calcula o quadrado médio do resíduo de DIC, DBC. Nós já
fizemos aula dessa forma, só você olhar as aulas passadas, tá bom? Vai pegar esse quadrado médio do resíduo e vai ordenar. Vai pegar o maior e o menor, fazer essa divisão. Se o valor for menor do que 7, tá tudo ok, pode rodar a análise. Se esse valor for maior do que 7, você vai ter que fazer divisões dentro dos seus quadrados médios, dentro dos seus experimentos, para analisar de forma separada alguns desses experimentos. Mas sempre ficar de olho se algum desses extremos não são experimentos discrepantes. E às vezes é um outlier e você tem que eliminar aquele experimento. Se você tem todos muito próximos e um que está muito longe, ou um ou dois, às vezes vale a pena eliminar esses e trabalhar só com os outros. Tá bom? Então na aula de hoje é isso e vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!